A paz do Senhor, irmãs. Espero que todas as irmãs estejam muito bem. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, infelizmente ainda de uma forma online, mas eu creio que em breve nós estaremos juntas presencialmente, amém? Hoje nós vamos estudar a lição número 2, o propósito dos dons espirituais, que o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa manhã, amém? Nós vamos ver, irmãs, que todas as coisas criadas por Deus, ela tem uma finalidade, um objetivo. E os dons espirituais também não é diferente, porque eles foram dados por um único propósito. E é esse propósito que nós vamos estudar nessa lição, amém? A parte 1 vai falar sobre os dons não são para elitizar o crente, nós vamos conhecer como que era a igreja lá em Corinto, né? Uma igreja de muitos dons, porém carnal, e que o dom não é um sinal de superioridade espiritual. Então nós vamos ver que a cidade de Corinto, ela ficava em uma posição geograficamente falando muito boa, ficava próxima ao mar, tinha muitos comércios, né? Porém, era uma cidade muito idólatra, né? Com vários cultos oferecidos a deuses pagãos, e por conta dessa era muita gente, passava por ali, muitas pessoas, e eles praticavam vários tipos de cultos pagãos. Lá, inclusive, tinha uma deusa chamada deusa Afrodite, a deusa do amor e a deusa da sexualidade. Então nós vemos que não era fácil lá, né? Ser crente nessa cidade. Por isso Paulo, ele fica lá 1 ano e 6 meses ensinando, né, a palavra de Deus e acerca dos dons para esses irmãos nessa cidade. Nós vamos ver que era uma cidade, uma igreja, né, cheia de dons. Paulo fala que não faltava dons, porém eles não sabiam usá-los corretamente e ainda havia muita carnalidade, muitas coisas camufladas, coisas erradas camufladas dentro da igreja. Muitos problemas, era uma igreja de muitas divisões, disputas judiciais, imoralidade sexual, problemas conjugais, invejas e muitos outros problemas. Mas, infelizmente, nós vemos que em nosso meio, em nossa época, acontece muito disso, né, irmãs? Nós vemos que Paulo, ele disse que não faltava dons. Era a igreja que mais tinha dons, porém havia muitos problemas acontecendo dentro da igreja. Não eram com todos os irmãos. Havia irmãos sinceros, santos, né, que procuravam servir a Deus da melhor forma, mas haviam muitos irmãos ali dentro que ainda precisavam ter um encontro com Cristo. E aí nós vamos perceber que as manifestações espirituais, elas não são indicadores de santidade. Então nós devemos fazer uma autoanálise todos os dias de como está a nossa vida espiritual com Deus, né? Nós temos que saber também que os dons, ele não é um sinal de superioridade, não é porque temos os dons que somos melhores, ou, por que não dizer, mais espirituais do que o outro, né? Porque Jesus, ele vai falar lá em Mateus 7:22, que muitos expulsaram demônios, operaram maravilhas, mas que naquele dia não vão entrar no reino de Deus, né? Nós sabemos que nós somos salvos, irmãos, pela graça, né? A graça nos alcançou. Pela graça nós praticamos boas obras. Pela graça nós recebemos os dons espirituais. Então não é por mérito próprio, né? É pela graça de Deus que nós recebemos os dons espirituais. E é pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia que nós iremos alcançar os céus. Então, o que vai caracterizar o verdadeiro cristão não são os dons, mas é o compromisso e a fé em Cristo e uma vida de santidade. Não é aquele que expulsa, não é aquele que fala em língua, não é aquele que profetiza, não é aquele que opera maravilhas, mas é aquele que tem um compromisso e fé em Cristo. Amém? Lá no tópico 2, nós vamos ver que o dom de línguas, ele edifica
a si mesmo. Então, nós vamos ver que Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios 14, 4, que o dom de língua ele vai edificar a si mesmo, ele não vai edificar a igreja. E ele, inclusive, ele fala que quando houver a manifestação de línguas, que haja intérprete. E aí ele vai falar também sobre o dom que edifica os outros. Qual seria esse dom? É o dom de profecia. Ele pede para que a gente busque todos os dons, mas que nós busquemos o principal, que é o dom de profecia, porque é esse que vai falar aos homens, né? Nós vemos que a profecia, ela vem para a edificação da igreja, para a exortação da igreja e para a consolação da igreja. Então, a profecia é um dom que edifica a igreja. E o dom de línguas edifica-se a si mesmo. Então, nós vamos ver também que esse dom, ele edifica até quem não é crente, né? Aqui Paulo vai falar que o dom de língua é muito importante. Ele é tão importante quanto os outros. Porém, o dom de línguas, ele edifica-se a si mesmo. E para que toda a igreja fosse edificada, seja edificada também, ele enfatiza para que a gente busque o dom de profecia, porque essa edifica toda a igreja, até aqueles que não são crentes. E no tópico 3, vai falar sobre edificando o corpo de Cristo. Paulo ele vai dedicar o capítulo 12 e 14 para falar sobre os dons espirituais. Mas lá no capítulo 13, ele vai falar sobre a excelência do amor. O propósito do dom é edificar o corpo de Cristo. E isso só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus. Irmãs, o amor de Deus é essencial para alcançarmos os dons espirituais, né? Nós vemos que os sábios arquitetos do corpo de Cristo, né? Que é a partir de Cristo que é a base, né? Então é a partir dessa base que é Cristo que nós participamos da edificação da igreja. Não existe outro fundamento, só existe fundamento que é Cristo. E para finalizar, Pedro lá em 1 Pedro 4:10 vai falar sobre o despenseiro, né? É aquele que administra e a dispensa, que servia o patrão, que fazia todos ficarem muito bem, né? Que fossem todos bem tratados. Então, quem tem o dom do Espírito Santo, né? Quem tem os dons espirituais, que use sempre em prol da obra do Senhor, né? Porque nós fomos o quê, irmãs? Nós fomos chamados a servir a igreja do Senhor e não para utilizar os dons para nós mesmos. Amém, irmãs? Que nós sejamos servos útil e não inútil, como diz lá em Mateus 25:30. Deus abençoe a cada irmã. Fiquem com Deus.